E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, começando aqui na nossa aula 2 com dicas gerais. Nosso curso Foto Boa com qualquer câmera. Qualquer câmera, pode ser câmera antiga, pode ser câmera de celular, você tem como fazer boas fotos. Então sejam bem-vindos novamente, vamos dar continuidade aqui. A partir dessa aula a gente vai assistir tudo pelo slide, tá? Então vamos lá. Primeira dica é: limpe as lentes. Parece algo óbvio, e é óbvio, mas muitas vezes uma foto fica ruim porque tem alguma sujeira na lente. Então, se você trabalha com uma câmera um pouco mais profissional, tem aqui, né, a gente tem aqui à direita da tela alguns equipamentos como soprador, o pincel e tal para limpar sua lente. Se você usa um celular, é só passar um paninho daqueles de limpar óculos ou qualquer outro paninho que não arranhe a sua lente, tá bem? Aqui embaixo eu escrevi aqui como uma das primeiras dicas o faça mais de um clique. Bom, o que é isso, né? Quando a gente vai tirar uma foto, não quer dizer que nem o cara mais profissional do mundo vai lá e tira apenas um clique, a não ser que não tenha outra oportunidade mesmo, assim, que é algo meio jornalístico e tal. A gente sempre tira mais de um clique, experimenta mudar um pouco o ângulo, o foco, e para depois escolher qual que ficou boa, né? Tá? Então, assim, sempre façam mais de um clique para depois que estiver pronto você poder escolher. Se você tem espaço aí de armazenamento na sua câmera, no seu celular, então faça isso com certeza, tá bem? Então, essas são as duas primeiras dicas. Limpe as suas lentes sempre e faça mais de um clique quando você for fazer uma foto que você quer que fique muito legal. Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso. Qual que é a próxima dica? É luz, claro, luz. O que significa fotografia? Significa a escrita da luz. Então a luz é essencial para a gente tirar boas fotos. Então a dica é: use a luz natural a seu favor. Mas assim, de preferência, use sempre a luz natural. A não ser que você tenha um kit de iluminação, como num estúdio e tal, aí você pode realmente fazer uma foto em um ambiente fechado que vai ficar boa, com iluminação boa. Mas aqui, como é um curso assim para iniciantes, para pessoas que querem sair da foto amadora e aprender a dar uma melhorada nas suas fotos, né? Provavelmente vocês ainda não têm esses equipamentos. Então o que pode ser feito? Usar luz natural, luz do sol, a maior fonte de luz que existe nesse planeta. Então use a seu favor. Aqui, por exemplo, essa foto foi mais para ilustrar, né, esse tema, essa dica, mas ela tem uma coisa interessante, porque assim, a pessoa pegou num momento um pouco antes do pôr do sol, né? Devia estar por volta de quase uma hora antes do pôr do sol. É um horário mais suave, como a gente vai ver aqui na frente, mais na frente um pouco. E na posição que ela pegou a luz do sol incidindo aqui no objeto, o objeto que eu falo é o que está sendo fotografado, no caso é esse rapaz com o skate. A luz incidiu sobre ele e criou essas bolinhas que deram um efeito legal. Essas bolinhas a gente chama de flare, que é quando essa coisa da luz que incide sobre a lente da câmera e cria esse tipo de bolinha. Então criou também assim uma super exposição aqui que deu uma suavidade na realidade, ao invés de estourar muito a luz. E o interessante também é que no contorno do corpo dele vocês veem que tem uma linha de luz, né? Isso se dá com a luz que vem de trás, a backlight, né? Então assim, se for usar a luz, quando for usar a luz natural, use a seu favor, tá? A gente vai ver algumas dicas aqui na frente para entender o que quer dizer isso de ser a favor. Então vamos lá. Primeiro, cuidado com a contraluz, essa luz que vem de trás, igual eu falei na foto anterior ali no backlight, aqui foi usada a favor, aqui a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu nessas duas fotos aqui, tá? O que a gente vê aqui, né? A pessoa que foi tirar a foto, ela quis aproveitar o cenário do fundo, é o que dá para entender. Aqui na menina, por exemplo, ela ficou na janela para ter a cidade, para não ficar uma parede chapada nem nada. E aqui um rapaz com um filho quis pegar essa fonte, parece ter um chafariz aqui atrás, a cidade e tal, um cenário assim, parece ser legal. Mas qual que foi o problema nessas duas fotos, né? O problema é que assim, principalmente se for tirada no celular, assim, mas também na câmera também acontece isso, se não tiver uma outra fonte de luz de frente, né, para o objeto, é que a luz que está atrás está mais intensa do que a luz que está onde estão os objetos. Então a luz de trás fica mais
exposta, né? Fica super exposta, e aqui fica subexposto, fica com pouca luz. Então acontece isso do rosto ficar escuro. E aqui, claro que alguns efeitos de contraluz, a gente tem a silhueta, por exemplo, que é um efeito maravilhoso, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui com certeza não foi a intenção dessa foto. Aqui dá pra ver que eles queriam tirar um retrato, aparecer os dois com um cenário legal no fundo. Mas o que aconteceu foi que o rosto ficou escuro, que é o objeto da foto, que é o principal. Não está sendo visível, e o cenário no fundo ficou muito claro demais até, né? O céu está quase branco. Então assim, tomar esses cuidados com a contraluz nesse sentido. A não ser que você tenha uma intenção de fazer uma foto mais artística, tomar esse cuidado. O que a gente pode fazer nesse caso, né? Seria, no caso da menina aqui, se está de dia e tem pouca iluminação, fazer o contrário. Mesmo que o cenário não fique bonito no fundo, pelo menos o rosto dela apareceria. Ou se ela quer que apareça esse cenário no fundo, então tinha que ter uma outra fonte de luz incidindo sobre ela. Ou outras fontes de luz, né? Dá pra ver que tem luz aqui no escritório, mas elas estão no teto, não estão pegando o rosto dela. Aqui nesse caso, eu não sei se ele está embaixo de um lugar assim, fechado, com sombra, né? É o que parece. Mas o jeito de solucionar aqui seria ou ele mais para trás, ou ver da onde está vindo a luz do sol, que aqui nesse momento aqui não dá para ver, porque não estou vendo nenhuma sombra aqui. Mas, dependendo da posição do sol, de repente escolher um outro momento para tirar a foto aqui, se quer mesmo que esse cenário saia. Sei que às vezes as coisas são no improviso, mas se não pensar na incidência da luz, está sujeito a acontecer isso, que aconteceu aqui, tá bom? Então a dica é cuidado com a contraluz. Contraluz a favor, novamente. Olha aqui por exemplo, né, diferentemente da foto anterior aí que a gente viu, a pessoa tirou um céu todo iluminado atrás de uma janela. A pessoa está aqui na frente, só que na contraluz, então ela formou toda essa silhueta, ficou toda preta. E com essa mesa que tem esse reflexo, ficou uma foto interessante, uma coisa mais artística. Com certeza teve um tratamento na pós, né, para poder deixar tudo mais amarelado. Mas assim, é um exemplo de como a gente pode usar a contraluz a favor também, formando silhuetas. Aqui outros dois exemplos, né? Aqui à esquerda a gente tem mais uma silhueta, a gente pode ver como o sol está um pouco mais para a direita. A parte da frente tem um pouquinho de cor e aqui atrás já está bem mais escuro, mas uma foto bem composta, o horizonte está retinho, tem uma água aqui, né, do mar aqui, e o momento em que o sol está deixando assim o céu mais colorido e mais bonito. Nessa foto aqui a incidência do sol também está criando esses flares, né, essas bolinhas aqui. E o interessante é que da posição que ele está criando essa luz de contorno, igual a gente viu lá no skatista agora há pouco, né? Então, assim, usando a favor a incidência da luz que deve estar vindo nessa diagonal aqui. Formando esse contorno, o backlight, né? Nesse horário aqui, que é um horário perto do pôr do sol, em ambas as fotos. Que é um horário muito bom para se tirar foto, para se fazer filmagem, principalmente foto, né? Que a gente chama de hora mágica, ou Golden Hour, que quer dizer hora dourada também, né, de ouro. Por quê? Né, porque nesses horários, mais perto do pôr do sol, o que é a hora mágica? A hora mágica é o horário mais próximo do pôr do sol ou logo após o sol nascer, porque o sol ainda não está com uma incidência muito forte, não está criando sombras duras, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é isso. Então a gente tem também assim, esse colorido especial, né, na atmosfera, assim, do ambiente, e o que resulta em belas fotos, né? A sombra é mais suave, as cores do ambiente estão mais bonitas, mais gostosas, então você pode aproveitar isso a seu favor, como tirando fotos nesses horários. Quer tirar retrato, quer tirar uma foto da natureza, de passeios, são bons horários para você ter boas fotos, independente da câmera que você tem, que é a proposta aqui do nosso curso. Então vamos para frente, mais um pouco de hora mágica a gente tem aqui também, provavelmente um pôr do sol, não sei se é um pôr ou se é um nascer do sol, pelas cores fortes parece ser um pôr do sol, mas ainda tem um pouco de cor aqui, a gente pode ver as pessoas, tudo, né? Aqui já formou uma silhueta, essa pessoa aqui fazendo um stand-up, e com essa imagem bonita também, o horizonte retinho. Aqui nesse casal, provavelmente o sol tinha acabado de se pôr aqui, estava começando a escurecer já, né? Tá vendo que o céu tá ficando escuro, mas ainda tá de dia, e aqui tem uma luz de frente, dá pra gente ver pelo cabelo deles e tal, né? Uma foto de casamento ou um flash, alguma coisa assim. Mas ficou bonito também, não é bem a hora mágica, passou um pouquinho, mas ainda assim deu uma foto bonita por causa desse
desse degradê, essas matizes aqui, né, do céu se escurecendo. Tá? Então, essa é a dica, a hora mágica. Outra dica é a suavidade da luz. Por que eu falei agora há pouco da hora mágica? Porque o sol ainda não está incidindo muito do alto e criando uma luz dura, né? Que faz uma sombra muito forte. Luz dura é isso. Como a gente pode ver aqui embaixo, nessa imagem aqui da estátua, né? A gente tem 3 exemplos. Então tem uma luz dura, que é uma luz... É como pegar qualquer fonte de luz, por exemplo, uma lanterna. Aí no seu celular mesmo deve ter uma lanterna. Você colocar em cima de um objeto, você vai ver que ele cria uma sombra. Isso a gente chama de luz dura, que é uma sombra muito dura, ela fica bem escura, né? Então a gente tem que usar o que? Difusores. Tem diversos tipos de difusores. Aqui uma luz semidifusa deixou uma sombra mais amena. Às vezes precisa, para algum tipo de cena, principalmente em cinema, assim, algo mais dramático, algum sombreamento de um lado do rosto, dá uma dramaticidade. Tem diversas técnicas a respeito disso, o que não é assim um assunto para este curso, né? Então, mas assim, só pra gente saber. Então tem luz também semidifusa, que cria uma sombra, mas não uma sombra tão dura. Tá vendo aqui que ela é mais escura, ela estica o nariz, ela deixa assim o rosto, a gente vai ver aqui em cima, né, um pouco menos bonito, vamos dizer. E aqui também uma luz mais suave, que aí é bem iluminado o rosto e tal. Não precisa ser sempre assim, tá? Depende do que você quer expressar. Tudo é livre. Não vamos assim nos prender a regras, mas para vocês saberem. Então tá, aqui em cima outro exemplo, nessa moça aqui. Então a gente tem primeiro uma luz dura, vejam aqui que embaixo da sobrancelha, em cima do olho, fica um escuro muito forte, aqui no nariz também faz uma sombra muito grande, muito escura, embaixo do queixo, né? E quando ilumina melhor, coloca assim um difusor assim, e suaviza, a gente tem uma luz mais suave, também a gente tem uma sombra mais suave, e a gente pode ver o rosto melhor, a pessoa fica até mais bonita, né? Então aqui eu deixei aqui desse lado direito aqui exemplo de difusores na iluminação artificial, né? A gente está falando de usar a luz natural, mas aqui eu estou dando um exemplo de luz artificial para vocês entenderem. O difusor, assim, aqui algum softbox, é geralmente usado em estúdio, então tem esse tecido na frente, tipo um nylon, algum tipo de tecido assim. Tem tutoriais ensinando a fazer em casa para quem tiver interesse, mas vamos entender um pouco melhor o que é isso. Bom, a difusão da luz é igual à reflexão da luz, tá? Só que no caso da luz ela passa, ela não reflete só, né? A gente vai ver aqui. Então, por exemplo, a luz dura, que vai causar sombra dura, o que ela faz? Ela vem direto, do jeito que ela vem, ela cria uma sombra semelhante à maneira como ela incidiu. E na luz difusa, na luz que tem uma difusão, que geralmente é feita sobre uma superfície não lisa, né? Por isso tem aquele tecido que eu falei ali antes, ela vai esparramar esses raios de luz sobre o objeto, né? Aqui é um exemplo de reflexão, mas imagine que essa luz está se espalhando para cá, depois de passar por um tecido, por exemplo. É a mesma coisa que acontece. Então ela vai espalhar e essa sombra não vai ficar tão dura, pesada, tão escura. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Uma luz dura. Aqui em cima desse rapaz, a gente pode ver aqui, ó, no olho dele, embaixo do queixo, até aqui embaixo do cotovelo. Depois uma luz suave, aí já pode ver o rosto melhor, aparece o olho, embaixo do queixo não fica aquela sombrona. Então essa é a dica. A dica é assim, é usar algum tipo de difusor assim. Mas como, né, prof? Como que eu vou usar um difusor? Um difusor natural que existe são as nuvens. Então você quer tirar uma foto de dia, aproveitando a luz natural. E aí tem aquele dia nublado. Maravilha! Dia nublado é uma maravilha porque a gente já tem um difusor natural. É uma luz que não vai criar tanta sombra quanto um sol rachando em cima da cabeça. Tá? É só um exemplo. Agora, a gente pode fazer versões caseiras. Se for usar o flash, não é tão bom, mas se tiver que usar um flash, usar com um difusor. Vocês já devem ter visto algum casamento, por exemplo, que a pessoa usa aquele flash, que é aquela coisa vertical grandona, tem assim um rebatedor branquinho em cima ou uma capinha branca, né? Aquilo é para criar uma difusão na luz. Tá? Então tem essa ideia. Por exemplo, naquela foto que a gente viu aqui, né, desses dois aqui, amigos aqui, se tivesse uma luz com algum tipo de difusão aqui, a gente teria o rosto dele bem iluminado e ainda conseguiria essa luminosidade no fundo também. Bom, aqui é só um exemplo assim, numa foto profissional, né? Não está com qualidade,
tirada da internet, aí amplia, fica assim ruim. Mas dá pra entender, né? Dá pra ver que é a Débora Seco fazendo algum tipo de propaganda. E aí tem essas pessoas segurando esses negócios brancos, esses disquinhos brancos aí, que são os difusores. Então o fotógrafo está aproveitando a própria luz do sol, mas difundindo para não ficar sombra dura e também dar aquela sombrinha fresca, né, no objeto ali. Vamos lá. Bom, próximo são rebatedores. A gente está falando de luz, né, de iluminação. Então eu falei assim de como deixar a luz mais suave e aqui de como a gente pode gerar uma outra fonte de luz sem ter que, por exemplo, comprar uma luz ou usar um flash. Então, assim, rebatedores para usar, principalmente assim com luz natural, usar na rua, é uma ótima opção. Eu sei que assim que um rebatedor, por exemplo, mas eu estou fazendo esse curso como para tirar foto melhor, eu sou um amador, eu não estou querendo investir em equipamento, né? E nem precisa, tá? Eu estou só dando dicas de como melhorar. Eu sei que assim, não é todo mundo que vai querer investir, por exemplo, R$150 para comprar um disquinho desse, que vem esses dois lados, né? Uma mais quente, uma luz mais fria. Mas assim, a gente tem outras opções, por exemplo, uma solução caseira é usar placa de isopor, se você quiser usar um rebatedor, entendeu? Por exemplo, naquele caso da foto que ficou com o rosto escuro e o fundo muito claro, é uma boa opção. Ou quando a gente está tirando uma foto na contraluz, de repente pegar e rebater a luz do sol no rosto ou no objeto que a gente está tirando a foto. Eu estou falando do rosto, mas assim, pensem no que for, pode ser um produto que você vende ou qualquer coisa assim, tá? Aqui um exemplo de como usar o rebatedor, essa pessoa, esse fotógrafo que ele tá meio fotógrafo guerrilha, né? Tá fazendo tudo sozinho. Mas geralmente assim a gente, se tiver uma pessoa para ajudar, fica melhor, né? Fica mais prático, aí o fotógrafo fica um pouco mais livre para trabalhar. Aqui são exemplos de a diferença que faz, né? Aqui nem tá tão ruim, mas mesmo assim quando põe um rebatedor aqui, a gente tem um fundo claro com a luz e o rosto também fica claro, certo? Aqui é a mesma coisa, aqui teria até uma certa dramaticidade, nem tá tão ruim assim, mas a pessoa queria uma foto mais clara, não sei se tem algum tipo de publicidade, então com um rebatedor ela consegue, ou com uma outra fonte de luz, mas o rebatedor é uma coisa que é mais barato e dá para aproveitar a luz natural, né? E conseguir iluminar melhor o rosto dessa modelo. Bom, outro assunto que a gente vai falar aqui, mas falar brevemente, porque vai ter a próxima aula é só para falar disso, é a composição da fotografia, tá? Então assim, a dica agora é pense no cenário. Vamos lá, se você, por exemplo, eu gosto de tirar foto para colocar no Instagram, eu tenho uma lanchonete, eu vendo algum tipo de comida e tal, né? Então, legal poder fazer fotos bonitas, principalmente para Instagram, assim, que chama atenção pela imagem, fotos bonitas do que você vende, da sua comida ou do seu produto, né? Então, assim, compor um cenário ou aproveitar o cenário da rua é uma boa opção. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse tipo de suco, eu não sei o que é isso daqui, mas enfim, quando tira foto de comida, geralmente a gente tira de cima de um enquadramento mais, a gente chama zenital, quando é vista assim 90 graus de cima para baixo, ou então do ponto de vista do olho, né, um pouquinho, não tão 90 graus assim, um pouco mais inclinado, vendo de cima. Mas quando a comida é mais vertical, por exemplo, um hambúrguer muito alto ou um suco, né, se você tirar foto de cima, você vai ver só um círculo, não vai entender muito bem. Então a gente tira foto assim de lado mesmo, assim, desse ponto de vista. Aqui, por exemplo, a pessoa fez um cenário, né? Ela pegou uma mesa, tem esse fundo que parece um concreto, um cimento queimado, alguma coisa assim. Aí tem esses 3 copos dessa bebida, que é toda colorida e tal. Como a bebida é um amarelo, quase laranja, meio ocre, assim, a pessoa compôs com essas frutas aqui, que tem a casca dela é roxa, então ela fez uma complementariedade das cores, né? Do roxo com esse amarelo aqui. E também tem o verde e o vermelho se complementando, mas principalmente o roxo também está presente nesse paninho. Fez toda uma composição, né, buscando um equilíbrio, que essa é a ideia da foto, né? Não deixar nada desequilibrado. Então aqui, ao invés de ficar vazio, tem esse pano. E aí você tem essa composição. Pensou no cenário no sentido, ela montou realmente um cenário para tirar essa foto. Uma dica que não está aqui nos slides, mas que é legal para vocês, assim, por exemplo, vai tirar uma foto em que a lente
parece que tá pegando de baixo para cima, ou tá mais ou menos na altura, tá bem encostado assim na superfície, né? Ou se é uma mesa, a pessoa abaixou pelo lado de fora da mesa o celular até ele ficar próximo da superfície dessa mesa aqui, porque geralmente a lente do celular ela fica na parte de cima, né? Ou então, o que pode fazer, a dica que eu dou é essa, é a gente fazer a foto ou a filmagem com o celular de cabeça para baixo, tá? E depois, se ficar de cabeça para baixo, na pós-produção é só virar 180 graus. Bom, dando continuidade no cenário, aqui nessa foto, como a gente já viu antes, né, a gente viu que a pessoa ela pensou nesse cenário, que é uma coisa legal, tinha essa fonte aqui atrás e tudo mais, tal, a cidade, mas teve a infelicidade de não ter uma iluminação no rosto da pessoa. Então assim, se a ideia era tirar o retrato da pessoa, aqui o cenário teve destaque e o rosto deles não. Então aqui, claro, uma foto mais profissional, né? A gente pode ver pela qualidade, textura e até mesmo o fundo, que é um tipo de lente e de abertura que permite esse fundo um pouco mais desfocado, mas mesmo assim não é tão desfocado. Dá para mostrar que é uma rua, né? A gente está vendo o cenário também. Então, pensou no cenário no sentido de compor também essa foto, no caso aqui da modelo, com o fundo. Você pode ver que o rosto dela está iluminado. Eu não sei se o sol estava vindo de frente para o rosto dela e também pegando a rua, ou se realmente usaram algum tipo de artifício como rebatedor ou outros elementos, tá? Mas a dica é pense no cenário para compor a sua foto. A gente está falando de composição agora, para ter assim, eu quero mostrar, por exemplo, aqui, né, quero mostrar esse local, mas eu quero estar inserido nessa foto. Então penso no cenário, mas penso também no meu objeto. Então buscar também a iluminação do rosto e essa composição com todo o cenário. Bom, vamos adiante. Aqui é um exemplo, né, de pensar o cenário. Achei essa foto bem legal. É de um fotógrafo brasileiro chamado Gustavo Minas. Ele é especializado em fotografia de rua, que é uma fotografia que a pessoa sai com uma câmera geralmente leve, né, e sem programar muita coisa, pega a vida de improviso, trabalham muito com reflexo e tudo, né. E aqui essa foto é legal porque o rosto do rapaz deve ser o vendedor aqui dos relógios, né, ele tá pegando ele aqui no espelho, parece que ele tá olhando pro dinheiro, talvez tivesse mesmo, então expressa muita coisa, né, tem o rosto da pessoa no retrato, tem o que ela tá vendendo, o reflexo, o interesse em vender, talvez, não sei se foi tirado no momento de pandemia, mas assim, não tá fácil para ninguém. Parece que sim, né, porque ele tá com uma máscara aqui. Bom, enfim, gente, maneiras assim de pensar a sua foto saindo da caixinha, sabe? Sair da caixinha e tirar aquela mesma coisa. Então aqui fica a dica, pensar no cenário, o que está compondo a minha foto, o que está em volta do objeto que eu quero fotografar, tá? Mas vamos falar mais de composição na próxima aula. Outra coisa que a gente vai falar também na próxima aula, que faz parte da composição, é isso aqui. Use as grades da câmera. Celulares geralmente vêm com essas grades aqui. Tem diversos outros tipos de grades, a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas a gente vai trabalhar mais com essa daqui mesmo, que é a chamada regra dos terços, que ajuda a compor melhor a foto. A gente vai ver isso mais na frente. Aqui está um exemplo, né? A regra dos terços, está em inglês, mas é isso aí. E esse ponto onde as linhas se cruzam, são pontos importantes assim, que chamam bastante a atenção de quem vê foto. A gente vai ver mais disso na próxima aula, mas fica a dica já para vocês, tá bom? Como eu falei agora há pouco ali da foto dos copos de bebida, aqui tem um exemplo desse círculo cromático, são esses círculos aqui. Seguem sempre esse padrão, tá? O círculo das cores, e aqui são as maneiras como as cores se combinam, vamos dizer assim. Então assim, tem as cores complementares, análogas, triangulação, é um monte de coisa para se estudar que não é o nosso propósito aprofundar nisso. Vocês que tiverem mais interesse podem pesquisar na internet e conhecer melhor, mas é para a gente saber que existe isso também na composição de uma foto. Por exemplo, quem trabalha assim, olha, uma foto com muito cara assim, de Instagram, né, de publicidade, algo assim. Então a pessoa usou um fundo azul, tá igual aqui, ó, parecido com esse azul, e as laranjas, talvez fosse propaganda de um suco, de uma casa de suco, qualquer coisa desse tipo, algo de verão, né, porque tem gelo aqui e tudo. E a laranja em si, ela já é meio alaranjada em cima, ou meio amarelada, e a pessoa usou uma cor complementar de fundo, então é algo assim que fica agradável aos olhos, né? Esses estudos
existem, né, são feitos estudos científicos que comprovam isso tudo que está sendo falado aqui, essa combinação das cores, por exemplo, né? Então, se você souber disso e puder aproveitar, por exemplo, vai fazer uma foto do produto que você vende, é uma foto que você vai fazer o cenário, não é algo improvisado na rua nem nada. Então, assim, aproveita e coloque cores complementares ou análogas. Faz uso desse círculo cromático para o benefício, para sua foto ficar mais bonita, tá bom? Então, foi mais uma dica. Outra dica agora é falar do enquadramento, que vai ser a nossa quarta aula, mas aqui uma breve apresentação. A altura do objeto. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim, para a gente geralmente, se for fotografar, principalmente criança, buscar o nível dos olhos. Criança ou alguém sentado, porque geralmente assim, as pessoas na maioria, quando tem uma câmera na mão, vai tirar a criança bonitinha, pega assim de onde ela está mesmo e tira a foto. Mas se você quer fazer uma foto com uma aparência um pouco mais profissional, que fique mais legal, busca assim o nível dos olhos da criança, por exemplo. Eu estou usando criança porque criança é pequenininha, né? Então abaixa, vai até lá, sabe? Então aqui nessa foto tem 2 exemplos, né? Como eu vejo e como o fotógrafo profissional vê. Então assim, tudo bem que aqui não é o mesmo momento, né? Mas dá pra ver que a pessoa estava em pé e tirou a foto de cima para baixo, né? Uma criança aqui, talvez não pegou o melhor momento. Aqui o fotógrafo profissional já esperou um melhor momento. A gente pode sentir que a câmera está mais no chão, dá pra ver aqui, ó, as coisas da grama do chão, estão até desfocadas no primeiro plano. E a criança aqui nesse nível ficou muito mais legal do que ver assim de cima, né? Então é isso, é a altura do objeto. O que eu estava falando do fotógrafo no chão, aqui está o exemplo, que é o mesmo fotógrafo da foto anterior aqui, né, esse Gilmar Silva aqui. Ele aqui deitadão no chão para pegar essa menininha, deve ter feito muitos e muitos cliques para conseguir chegar nessa foto, que com certeza também tem um belo de um tratamento depois de tirada. E a gente vai falar disso mais na última aula, mas sempre vamos falar um pouco assim, de edição e de pós-produção das imagens, né? Bom, aqui desse lado a gente tem a altura do objeto. Geralmente a gente tira foto de criança assim, ó. O ponto de vista é esse. E esse aqui é um enquadramento chamado plongé, né? Aqui no Brasil a gente usa esse termo em cinema, pelo menos. O plongé, que é a visão de cima. No caso desta foto especificamente, não tá ruim, porque aqui dá pra ver que o menino tá agachado brincando na água da praia, né? E dando a mão pro pai dele, e dá pra ver, parece que tem uma mão aqui do pai, tá um pouco desfocado essa parte da foto, mas me parece isso. Então o que acontece? Acontece que aqui é o ponto de vista do pai, então nem fica ruim, porque tá querendo dizer isso. Mas eu usei essa porque foi aqui eu encontrei, assim, vista de cima, né, pra gente ter uma ideia, porque quando a gente vê assim em cima, a gente aproxima, o chão fica mais próximo da lente. E outra coisa que a gente vai ver quando for falar de enquadramento é que, por exemplo, a visão de cima, geralmente, ela tem um efeito psicológico de inferiorizar o que está sendo visto assim embaixo, né, no caso, nesse enquadramento. Mas aqui no caso da criança, esse efeito, isso não aconteceu, porque dá pra gente entender que era um momento ali do menino feliz, chamando o pai para ver alguma coisa ali e tal. Mas só para vocês entenderem desse ponto de vista do alto, como que às vezes, dependendo, né, a gente tirar foto assim da criança do alto, pode não ficar legal e pode até dar uma sensação não tão boa, vamos dizer assim. Quer tirar um mais profissional? Vai lá, se ajoelha, abaixa, faz igual esse camarada que deitou no chão e tudo. Se não estiver disposto a sujar tanto, pelo menos se ajoelha ali no chão, fica na altura da criança. E olha só que bonito, fica assim de frente, na mesma altura dos olhos dela. Bem mais legal, né? Então, essa mais uma dica para vocês. Agora, dicas rápidas aqui, uma delas é ajustar o horizonte, tá? Quando for tirar foto, assim, que tem alguma coisa reta, por exemplo, sei lá, um banco, uma mesa, uma praia mesmo, ou qualquer outro lugar assim, deixar o horizonte na horizontal, para não ficar parecendo uma rampa, como nessa foto aqui da esquerda, tá? É claro que assim, às vezes no improviso deu para tirar, foi o jeito que deu para tirar, não ficou retinho, ou não é tão fácil assim, às vezes deixar reto, né? Se não tiver aquele nível automático, aquela linhazinha verde na câmera, algumas tem, outras não tem. Mas o que a gente pode fazer depois na pós também é ajustar isso daí, né? Dar um recorte, ajustar e deixar ela mais retinha. Mas mesmo que seja na pós, assim, prestar atenção nisso, porque fica mais agradável pro olhar, fica mais profissional, né? A ideia é essa. Vamos lá. Bom, o que evitar, né?
Então assim, evitar o uso de zoom e de flash. Ah, Vitão, pô, não posso usar o zoom nem flash? Pode, não é proibido, aqui nada é proibido. Pelo contrário, eu não quero que ninguém se prenda a regras aqui. A gente está aqui para aprender a ter um novo olhar com fotografia, né? Aprender a fazer umas fotos melhores, independente do equipamento que eu tenho. Mas assim, não tem uma regra, uma coisa rígida. Não, pode usar se for necessário, pode fazer do jeito que dá para fazer. Só que assim, por que a gente fala assim para evitar o zoom e o flash? O zoom é o seguinte, se você está próximo de um objeto e você quer chegar mais próximo, dê alguns passos mais à frente e chega ali perto do objeto, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem uma câmera profissional com uma lente com zoom, dentro daquela lente ela tem um jogo de vidros, né? de lentes, que aí elas combinadas conforme a gente gira, ela realmente dá um zoom e se aproxima. No celular, sei que tem celulares muito modernos hoje em dia, nem estou acompanhando muito a tecnologia toda. Sei que as coisas estão melhorando, mas geralmente, principalmente celulares um pouco mais antigos, quando a gente dá o zoom, na realidade a gente faz um recorte naquele enquadramento que a gente está fazendo. E aí o que acontece? É como pegar uma imagem, você pode fazer essa experiência na sua casa, pega uma imagem com pouca qualidade aí na internet e depois que você salvar, você tenta ampliar no programa que você usa para visualizar a foto, dá um zoom nela, vai aumentando, você vai ver que ela não tem quantidade de pixels suficiente para formar a qualidade na imagem. Então ela vai começar a ficar feia, cheia de pontinhos, um pouco distorcida, não fica bonito. Então é isso que acontece com o zoom, quando a gente dá um zoom assim com a câmera. Às vezes precisa um pouquinho ou uma coisa, não tem problema, pode usar. Mas se puder evitar, se tiver como chegar mais perto do objeto, melhor, tá? E o flash é a mesma coisa, né? O flash ele acaba jogando aquela luz dura em cima do objeto, às vezes cria reflexo demais, por exemplo, a pessoa tem uma pele um pouco oleosa, fica com aquele brancão, assim, não fica legal. Se puder usar outras fontes de luz, ou usar luz natural, melhor. Se não tiver como, faz com flash, faz como tiver podendo, tá bom? Mas é só uma dica, assim, só para, se a gente puder evitar, para fazer uma foto mais profissional, se ela puder ser combinada e planejada, melhor evitar. Beleza? Vamos para a frente e falar agora de pós-produção, que eu falei um pouco ali atrás, que a gente vai falar disso ainda. Só para a gente entender melhor aqui nessas dicas rápidas, é o seguinte. A pessoa que publicou, ela fez essa brincadeira aqui, né? Que, por exemplo, sem o tratamento tem 0 curtida e com tratamento de pós-produção tem 8.000 curtidas. Eu nem lembro de que é essa daqui de propaganda, mas tem as fotos aqui e dá pra gente ver que realmente é isso. Que essa foto realmente é uma foto como ela foi feita, e aqui a foto com um tratamento de cores, com filtros, seja lá como a gente quiser chamar, tá? Então assim, não é vergonha nenhuma fazer pós-produção ou usar filtros se for para deixar sua foto melhor. Qual que é o objetivo? É deixar a foto atraente, é deixar a foto agradável, que as pessoas vejam e gostem, né? Se é um retrato, que a pessoa que foi retratada se sinta bem com aquela foto, ou bonita se for possível. Se é uma paisagem que as pessoas olham e falam, nossa, que lugar bonito, que lugar legal. Então assim, se ficar sem filtro ficar ótimo, maravilha. Se precisar colocar um pouquinho de filtro, dar uma ajustada, não tem problema nenhum. Não é menos, tá? Praticamente todos os profissionais fazem muito tratamento nas fotos. Além dos ajustes de cores, tem outras coisas, né? Mas aqui também tem um exemplo da edição de uso de filtros, ou de LUTs, ou de gradação de cores, ou tratamento de cores, como quiserem. É um cenário assim que não tem lá nada assim de tão bonito, mas é uma foto que eu achei legal. Ela tem algo de fofo com essa criancinha, esse lugar assim meio deserto, às vezes tem uma aparência meio triste, mas tem um tratamento de cor aqui, a gente pode ver que as coisas têm um pouco mais de vida, né? As cores, o vermelho da roupa dela, o rosa dos prédios. Então assim, se for ficar legal, pode usar. Bom, e aqui para concluir, a dica é conte histórias. Se você, por exemplo, gosta de viajar e gosta de tirar fotos na sua viagem, é uma boa para contar histórias, né? A sequência das fotos que você faz, onde você está indo, ou algo que você vai fazer para divulgar no Instagram, também pode contar histórias, porque histórias elas conectam as pessoas, a gente se identifica quando ouve uma história, ouve a respeito
da vida de alguém, da superação de dificuldades. Mas tudo bem, né? Não preciso falar de superação de dificuldades através de uma pequena sequência de fotos. Mas, por exemplo, aqui a gente tem... É um cara aí, esqueci o nome dele, mas ele tem uma conta no Instagram e ele fica viajando o mundo e postando fotos, e eu acho que ele vive disso e ganha dinheiro com isso. Que vida maravilhosa, né? Pois então, aqui a sequência de fotos dele é legal, porque olha só, a primeira foto é daquelas de carrossel que a gente vai rodando pro lado, tá? Por isso tem até a setinha aqui, ó. Então a primeira foto é assim, uma praia, parece estar deserta, né? Lá no fundo parece que tem uns caras pegando onda, não sei. Tem essa moça aqui, tipo, cheguei agora, tem até as pegadas dela. Na sequência a gente vê um pedaço de um trailer, um pedaço de umas pranchas, aquelas roupas de surfista, eu não sei o nome dessas roupas aqui, e a praia lá no fundo. Ou seja, estão lá na praia, parece que vão acampar, chegaram agora, dá a entender que vão pegar onda. Na próxima foto, a gente já vê muitas pranchas, então dá pra ver que é uma galera que gosta de pegar onda, que tá tudo junto aqui. Depois na outra foto a gente já vê um pessoal pegando onda, e aqui uma barraca, o trailer, então o pessoal acampado. Então contando uma historinha assim, como se tivesse vindo, chegado, se preparado, e viemos aqui pra gente se divertir, curtir a vida, coisas assim. Então pessoal, essas foram dicas, são dicas simples, como eu já falei, a proposta aqui é a gente que não sabe muito aprender alguma coisa e ter um novo olhar para as fotografias que a gente faz, tá? Então assim, foram dicas simples, mas dicas valiosas, espero que sejam úteis para vocês. E na próxima aula a gente vai falar da composição da imagem, que é essencial para uma boa foto, independente da sua câmera. Lembre disso, tá bom? Fotos boas com qualquer câmera. Então pessoal, até a próxima aula e fui. Um abração.